O Bahia volta às atividades nesta segunda-feira, depois de uma bela folguinha, né? A espera está acabando. O Bahia está perto de voltar aos gramados e logo de cara um confronto direto para matar a saudade do torcedor. Querendo, essa data FIFA vai nos ajudar bastante para a gente descansar, para a gente voltar até melhor. Trabalhar a nossa parte mental para que a gente possa voltar bem. O Cruzeiro é o próximo adversário. A equipe mineira é a 8ª colocada no campeonato e tenta roubar a posição no tricolor. 2 pontos separam as duas equipes. Quem vencer fica na frente. Mas acho que a gente está se preparando bastante para que a gente possa ter esses 2 jogos fora, mas que a gente possa voltar com o triunfo e continuar pontuando na tabela. Os dois vivem momentos parecidos no campeonato. Brigando na parte de cima desde o começo da competição, as equipes passam por um período de instabilidade. O Cruzeiro já não vence há 4 jogos e o Bahia saiu do G6 após a derrota para o Flamengo. A equipe baiana viaja até Minas com a missão de derrubar um longo tabu. O time não vence o Cruzeiro no Mineirão desde 2013, mais de 11 anos atrás, na partida histórica que livrou o tricolor do rebaixamento, com gol de Talisca no finalzinho. No período, o hoje camisa 10, Everton Ribeiro, ainda estava na Raposa. Depois daí foram 6 partidas, com 4 vitórias dos donos da casa e 2 empates. O jogo, Ceni não poderá contar com Caio Alexandre e Santiago Arias, suspensos. Iago Felipe e Gilberto são os mais prováveis de assumir as vagas no time titular. As ausências vão ser sentidas, logicamente o Caio é uma peça fundamental no nosso sistema de jogo e ela vai ser sentida. O Arias, nós temos 2 jogadores que podem suprir a sua ausência. Sexta-feira, o campeonato volta para o tricolor e nada melhor do que retornar vencendo um adversário direto na briga pela vaga na próxima Liberta. Tem que fazer, continuar trabalhando, tentar repetir e ter mais felicidade numa conclusão, uma chance. Sem Arias, sem Caio Alexandre, o que vocês fariam, o que vocês acham que pode acontecer de diferente para esse time do Bahia dar aquele gás que está precisando? Olha, Ju, primeiro, independente de quem vai entrar, uma mudança de atitude. Uma palavra determinação, eles, todos aqui que jogaram futebol, sabem que é fundamental, que já vimos isso com equipes limitadas, mas com a superação por ser determinado. O lugar de Arias, automaticamente será o Gilberto. Só se for, aí é um fato inusitado se não for. Pelo conservadorismo de Rogério, também ele não tem as opções, porque me parece que o Acevedo está voltando, mas depois de quase um ano parado, eu acho muito pouco provável ele colocar de início. Será o Iago Felipe, ele tem o Depena e não me surpreenderia, sinceramente, se ele usar 3 zagueiros. Não estou dizendo isso. Para mim, automaticamente, ele irá colocar o Iago, pela forma como ele conduz até então. Mas não tem grandes opções, tem essas. Se o Acevedo já tivesse mais tempo já jogando, com certeza seria o titular. Mas pelo fato de tanto tempo inativo, eu acho pouco provável. São as mudanças, vamos dizer assim, prováveis, né? A gente sabe que o Bahia tem um elenco um pouco mais recheado, a gente tem o Depena que também tem qualidade dentro de uma realidade de que o Bahia não tem nenhum grande marcador. Se ele viesse fazer essa função, não seria nada diferente, porque ninguém ali é um marcador nato ali no Bahia. Ele não tem se preocupado muito com essa função, tanto que o Bahia, para mim, continua sendo um dos times que mais propõe o jogo. Claro que de forma lenta, de forma, às vezes, com baixa intensidade, mas é um time que segura bem a bola, que gira bem o jogo. E qualquer um dos dois consegue fazer essa função. Mas o que a gente tem que olhar é, como o Beto falou, a atitude, a maneira de jogar. Eu continuo ainda desde o início, mesmo quando estava tudo a mil maravilhas, dizendo que entendo a ideia do jogo de Rogério, como ele gosta de jogar, com essa posse de bola, com essas questões do jogo apoiado, da aproximação, mas sempre sinto falta do contra-ataque, como a gente fala, né? A transição ofensiva do Bahia é muito lenta ainda.
isso incomoda. Eu acharia e gostaria de ver o Bahia com um centroavante mesmo, 2 beiradas ali que explorassem a velocidade e que também tivesse o tempo dentro do jogo, porque a gente sabe que dentro de um jogo existem várias fases, né? O momento que você vai estar mais ofensivo, mais defensivo, mais com a bola, sem a bola, são vários momentos dentro do jogo. Mas sempre me incomodou o Bahia, desde o início do campeonato, não ter essa força reativa de transição ofensiva. E vamos ver se de repente surpreende, mas eu acho que vai ser dentro do que o Beto falou. Essas 2 mudanças é que eu também acredito. Pessoal, eu fico abismado quando eu ouço algumas pessoas falando, principalmente torcedores, que as equipes adversárias já sabem a forma do Bahia jogar. Todos sabem, né? Pelo amor de Deus. Todos. Isso não existe. O Bahia jogou da mesma forma contra o Botafogo? Perdeu algum jogo, torcedor? Não. Perdeu 4 pro Flamengo, mas ganhou 4. Não perdeu o Botafogo em 4 jogos. Ainda eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. A forma de jogar tá manjada. Não existe isso. O Palmeiras é bicampeão brasileiro da mesma forma, com o mesmo treinador. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com o mesmo treinador e não ganhou do Bahia. A forma do Bahia jogar é a forma hoje que o mundo todo quer jogar. A posse de bola. Porque você com a posse de bola, você não está arriscado a tomar gol. Mas o Bahia não agride. Aí é diferente. O que eu discordo da questão de Rogério Ceni é que ele, nos momentos do jogo e dos jogos, ele não faz a leitura correta. Mas ele alega que o elenco é limitado. Concordo. O Bahia tem um Everton Ribeiro dependência. Dos 29 jogos, o único que ele não jogou, o Bahia foi tétrico. O Bahia não se encontrou em campo, porque é um jogador muito diferenciado. É igual a Vitória com o Mateuzinho. O Vitória vive a dependência do Mateuzinho. Sim, porque é um jogador acima da média. É um jogador que organiza, é um jogador que joga numa área do campo que precisa ter talento. Não é só chegar porrada, não existe isso. Tem que ter talento. E Rogério peca, na minha opinião, em relação a isso, na leitura do jogo. Porque às vezes, quando se está dentro do campo, eu já cansei de passar por isso. A bola fica pequenininha na minha mão, eu digo, não é possível, o que está acontecendo? Mas é o dia que você não está para jogar futebol. Aí ele não consegue extrair desse momento do jogo e fazer uma substituição a contento para mudar a história do jogo. Isso aconteceu com o Flamengo nos 4 jogos. Nos 4 jogos. Então, não vem com essa história de que todo mundo já manjou. Que isso? O Santos ganhou a vida toda com a mesma filosofia. O Brasil foi pentacampeão, todo mundo sabia como é que o Brasil jogava. Então, não existe essa história de que já manjou a forma do Bahia jogar. Pelo amor de Deus, isso é uma asneira sem precedente. Mas olhe bem, torcedor. Não é só a questão, não tenho procuração para defender Rogério. Mas os números de Rogério têm que ser analisados. Nenhum treinador ficou em pontos corridos 7, entre os 7, em 30 rodadas. Nenhum. Era brigando para não cair, é 10º, 15º. Então, torcedor, vamos ter paciência. O elenco do Bahia não é completo para disputar e galgar coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Não é completo. Não tem o substituto do Everton. Na minha opinião, não tem o substituto do Caio. Não tem. O Acevedo é jogador de pegada, de chegada, não é jogador de condução, de construção, de atacar os espaços. Então tem várias situações dentro do elenco problemáticas que só querem culpar Rogério Ceni. Essa era no Bahia acabou. Que Maracajá acordava às 5 da manhã para dar a pauta dos programas de rádio. Televisão não, de rádio. Para não meter o pau. Então, pelo amor de Deus, torcedor, não é assim. Vamos ter um pouco de paciência que o Bahia tem tudo para chegar. Sobre essas mudanças, tem até o torcedor que Tony Júnior conversou ali no início do programa, falou, colocaria mais um homem na frente, tem a possibilidade dele puxar o Tassiano, que é a mesma coisa. Era para ter feito contra o Flamengo. Isso, a mesma coisa que muita gente falou contra o Flamengo e ele botou Depena, né? Então, por isso, esse defeito dele, se acha, né, que ele vai fazer novamente o básico, que é botar o Iago aquilo Felipe. que eu já falei, esse termo conservadorismo se aplica.
falei, cara, nessas horas você tem que ter a criatividade. Quem conhece o grupo é ele. O Tassiano também exerce. Aliás, a posição do Tassiano é meio campista. E outra coisa, Beto, meu caro Xavier, que jogou com grandes jogadores. O Bahia tem grandes jogadores de talento na base, com 16, 17 anos. Eu não entendo essa filosofia do City ou de Rogério, que a gente não sabe. Por que não traz o garoto para jogar também? Qual é o problema? O Cauli tá mal. Passou um tempo, a temporada toda mal em 2024. Por que não dá um tempo pro Cauli? Por que não? Não tem ninguém na base. Se não tem ninguém na base para suprir um time profissional, porque esse é o principal intuito, tem algo errado. Sim. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Certeza. Tem alguma coisa errada. A gente estava até conversando aqui em off essas questões relacionadas à cultura, né, identidade dos clubes. A gente entende que hoje em dia o Bahia financeiramente está sobrando em relação à maioria, mas você ter um clube que tem tradição de formar grandes talentos, como a dupla Bavi, e passar um campeonato todo, você vê um ou dois e olhe lá, é algo de se pensar, é muito sério. Não, os meninos estão arrebentando, Xavier. Na Sub-16, o Pablo está arrebentando, o Del está arrebentando. Pelo amor de Deus. Mas isso é uma palavra-chave. Existe uma grande diferença, nós todos sabemos, entre investir na base e uma política de base. O Palmeiras, por muito tempo, investiu na base, ganhava tudo e não tinha um jogador. Depois da era Luxemburgo, passou e veio agora com o nosso diretor que está lá, o Anderson Barros, passou a ter a política de base, ou seja, ganha tudo, o jogador dá a sua parte técnica e está lucrando com as vendas. O Bahia, o Juan Pablo entrou, no dia que entrou, ele fez 16 anos, fez uma ótima partida, nunca mais sequer ele teve a oportunidade. Tem o Roger também, né? Teve o Roger, então são coisas o Del, o centroavante com 16 anos, vai fazer 17. São coisas que nós não entendemos. Por que no Palmeiras um jogador de 17 anos, como o Estevão, botou um jogador de seleção brasileira no banco? E está na seleção brasileira também. Pronto, por que aqui não pode ser? Porque tem oportunidade, né? Justamente. Que joga um e não joga 20 é complicado.